Amém. Esse é o único amor que não falha na nossa vida, né? O amor do Senhor. Agora vamos entoar um cântico, né? Que fala que realmente Ele é o único, digno de toda a honra e toda a glória. E tudo que fazemos, né, de bom, de mais agradável, né, que seja para o único, o nosso Senhor Jesus Cristo. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invencível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invencível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus o Senhor nos deu força, estamos aqui nessa manhã, né? Então que sejamos agradecidos porque a sua misericórdia se renovou mais um dia. E agora, depois de adorar o Senhor, é o momento da gente nos conectar com Ele através da fidelidade. E a palavra do Senhor diz, um texto muito conhecido, que está lá em Malaquias 3:10, diz assim, na nova versão transformadora:
Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova, assim diz o Senhor. E isso não é só sobre dinheiro. Isso não é só sobre como o Senhor tem nos sustentado no nosso dia a dia. Não é só sobre o pão da mesa que a gente reparte com aqueles que estão à nossa volta. Isso é sobre fidelidade. Isso é sobre servir o Deus que é dono do ouro e da prata. Queridos, que nós possamos entregar tudo a Ele. Não só os nossos bens físicos, aquilo que Ele mesmo nos dá, mas isso é sobre devolver aquilo que é separado para Ele. Isso é sobre colocar as nossas vidas aos pés dEle. Porque uma vez que nós entendemos que todas as bênçãos que nos são derramadas dia após dia, que todas as lágrimas que são enxugadas pelo poder do Senhor, isso significa que Ele controla todas as coisas e que a nossa vida está rendida debaixo da autoridade dEle. Nesse momento, vai haver um louvor e que possamos começar entregando quem somos, tudo que Ele nos deu, entregar nossas vidas. O gasofilácio está aqui na frente. Traga seus dízimos, sua oferta. Os irmãos que preferirem, façam um pix. Honre ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos. Embora o céu sereno
Queridos, abaixemos nossas cabeças, vamos mais uma vez reforçar a nossa fidelidade em oração ao Senhor. Deus querido, Pai eterno, graça damos ao Senhor pelo privilégio da vida, Senhor. Porque mais um domingo o Senhor nos deu para que pudéssemos nos reunir na Tua casa adorando o Teu nome. Graça damos ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos feito e pedimos perdão, Senhor, porque somos tão falhos, tão pequenos, tão frágeis, precisamos tanto da Tua misericórdia, nos ajude. E nesse momento, Pai, recebe as nossas vidas como sinal de fidelidade. Eu agradeço a Deus pelos dízimos e as ofertas, Pai, por tudo que os seus filhos têm trazido à tua casa. Dá condições, Pai, tanto de entendimento quanto financeiro, para cada vez mais, Pai, nos colocarmos diante de Ti como servos bons e fiéis, para que naquele dia, Senhor, o Senhor veja a marca de Cristo em nós. Essa é a minha oração, ó Deus, com o coração agradecido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Passamos a palavra para o nosso irmãozinho Davi, que Deus o abençoe e fale, né, ao coração dele, que ele possa falar aos nossos corações. Seja bem-vindo, Davi. Tem que ser esse, tá, amor? Obrigado. Não, acho que está tranquilo. Tá bom aí? Tá bom. Vamos lá. Bom dia, igreja. Graça e paz, irmãos. É um desafio enorme estar aqui à frente, né? Confesso que o nervosismo está grande. E, bom, acho que os irmãos repararam que tem uns irmãos aqui ausentes. Isso se deve ao fato que essa semana os nossos irmãos, alguns se tiraram para o retiro da liderança, que está acontecendo, e se encerra hoje no domingo à tarde. E, bom, vamos lá então. E antes de começarmos, eu passar aqui o texto base, eu gostaria de começar com uma pergunta, que, bom, pode parecer simples, sua resposta pode ser bem direta e rápida, mas, na verdade, não é, e que responda com honestidade. Não precisa responder para mim ou para a pessoa que está ao seu lado, fica apenas para você, que é o seguinte: você está buscando a Deus ou só tentando agradá-lo? Bom, pode parecer simples, respondendo assim: nossa, é claro que eu estou buscando a Deus. Mas tem certeza? Pode não parecer. Mas, enfim, agora vamos estar orando, os irmãos. Feche seus olhos. Vamos lá, oremos. Pai Celestial, quero te agradecer por mais um dia de vida, Senhor. Agradecer pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui à frente, Senhor. Quero te pedir sabedoria e discernimento aqui, Senhor. Quero te pedir pelos irmãos que estão no retiro da liderança, Senhor. E te pedir pelos irmãos que não estão presentes aqui pela manhã, Senhor, por motivo de enfermidade ou locomoção, Senhor, que o Senhor sabe de todas as coisas e que o Senhor possa restaurar a saúde deles ou tocar no coração deles, Senhor. Peço perdão, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, Senhor. Reconhecemos que somos pecadores, Senhor, e que somos apenas salvos pela Tua graça e misericórdia, Senhor, que enviou o Seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, Senhor. É isso que eu te oro, te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. E, bom, nosso texto base está em João 4, do 23 ao 24, que, contextualizando, o livro de João, dos 4 que iniciam o Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vinda de Jesus, João, ele narra o motivo da vinda de Jesus, que João ele também enfatiza a majestade de Jesus, a grandeza dele, e que Jesus ele veio para ser essa luz que ilumina o mundo e o Cordeiro de Deus que tira esse pecado do nosso mundo. E em João 4, o contexto aqui é de que os fariseus eles ouviram dizer que Jesus estava cada vez mais ganhando mais discípulos. E quando Jesus ficou sabendo dessa informação, ele saiu da Judéia e ele foi em direção à Galileia. Só que ele não precisava, mas ele podia não escolher passar pela região de Samaria, que chamava Sicar. E ali ficava o poço de Jacó. E, bom, Jesus ele escolheu ir para ali, só que os judeus eles não escolhiam ir por ali, pois tinham meio que aquela rixa, aquela briga entre os samaritanos e os judeus, que era devido ao fato após a morte de Salomão, que dividiu o reino de Israel. E, bom,
E aqui no começo de João 4 vai dizer que Jesus se sentou nesse poço e logo após chegou uma mulher samaritana, que logo estranhou, né, que Jesus estava ali, um judeu encontrando um samaritano, que era algo bem comum de se acontecer naquela época. E, bom, mas o ponto-chave aqui é que Jesus ele nos mostra que o local na qual você adora a Ele não importa. Ele não liga aonde você adora, e sim a forma como você adora a Deus, a forma como você busca Ele. De que a adoração ela não tem limites de etnia, ideológicos ou territoriais. E é isso que Jesus nos mostra. E aqui no versículo 23 ao 24, diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Bom, primeiro ponto na qual eu quero entrar aqui é adorar em espírito. Que adoração não é um manual de um produto que você adquire, que você deve seguir exatamente passo a passo, deve ligar esse tal botão, deve girar essa engrenagem, deve tirar esse parafuso. Não é isso. A adoração ela é uma conexão direta com Deus. Que a adoração verdadeira ela é vinda de um coração sincero, disposto a entregar a vida para Ele. E a pergunta na qual eu fiz no começo, ela tem diferença sim. Porque você tentar agradar a Deus é como um filho tentar comprar o amor do pai que já o ama com notas boas. Nossa, pai, tirei um 10 na escola. Como se fosse o pai não amasse. É você tentar buscar o amor de quem já você ama. E você adorar a Deus é você chegar em casa, você ajoelhar no seu quarto e dizer: Deus, eu não tenho nada para te entregar. Eu reconheço que sou pecador, eu sou falho, eu não sou nada sem você. E eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Eu preciso da tua graça. Sem ela eu estaria perdido, Senhor. Sem ela eu estaria morto, Senhor. E, bom, e justamente nesse versículo aqui do 23 ao 24, ele enfatiza que a adoração não é apenas no templo. Que a adoração não é só aqui na PIB Caçapava, apenas aqui na Avenida Coronel Alcântara, 520, e não, é todas as áreas da nossa vida, seja na escola, no trabalho, desde que você acorda, quando você vai dormir, quando você vai jantar, vai almoçar, etc. E adorar em espírito e em verdade significa viver uma vida digna com Ele, uma vida realmente prazerosa. E Jesus, ele pediu: anda comigo, permaneça em mim. Não foi sobre correr, sobre fazer, ou entre outros, foi sobre estar junto. Sempre foi estar junto com Ele, disposto a entregar sua vida para Ele. E Ele não precisa das grandes coisas para se revelar ou aparecer nas áreas de sua vida. Ele só quer um coração sincero, disposto a ter uma conexão íntima com Ele. Que oração não é apenas uma ordenância, mas também é um encontro direto com Ele. Isso nos mostra em Jeremias 29:13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o segundo ponto na qual eu queria entrar é adorar em verdade, que em João 17:3 diz assim: e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A adoração em verdade ela é baseada na revelação de Deus, que o culto não pode ser só sobre emoções passageiras ou sentimentos superficiais, mas vindo de dentro para fora, vindo de todo o seu coração. E quanto maior o nosso conhecimento e entendimento sobre Deus, na qual nos aprofundamos em meio à Bíblia, mais profunda a nossa adoração é, e mais verdadeira é, de proteger desse vazio ou dessa egoísta e fraca que a gente sente muitas das vezes. Que Jesus exemplifica isso em João 14:6, que diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Que Ele é a única forma na qual podemos chegar ao Pai, que é só por meio dEle. E Ele deixa bem claro nesse texto. E o terceiro ponto na qual eu queria entrar é que o Pai ele busca pelos adoradores. Que Deus, Ele não é nós que buscamos Ele primeiro. Ele que nos busca primeiro. E a prioridade de uma pessoa deve buscar a Deus.
E isso deixa bem claro em Mateus 6,33, que essa busca mostra que devemos colocar sua vontade, sua justiça em primeiro lugar. Que se colocarmos Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, ajuda a lutar contra essa ansiedade que temos, que se é travestida de espiritualidade. De que muitas das vezes temos medo do futuro ou receio das coisas que estão por vir, deixando de colocar Deus em todas as áreas de nossas vidas. Medo de deixar Ele no controle. Aquela situação na qual você tem no começo de você tentar agradar a Ele, de que você ter aquele receio de que nunca é o suficiente, ou de que não está bom, você não está deixando Ele feliz, de que Ele não está contente, como se não tivesse um progresso ali. E em tudo isso que eu falei, existe um padrão que Deus busca? E a resposta é não. Ele não busca talentos, Deus não busca talentos. Ele não busca rituais perfeitos ou lugares sagrados. Ele quer coração sincero, Ele quer o que adora dentro para fora. Ele quer que obedeça e conheça Ele em meio à verdade e que realmente está disposto a entregar a vida para Ele. Ele não busca talentos ou padrão que muitos adoradores acham, Ele quer corações sinceros. Igual eu disse antes, Ele só diz, anda comigo, permaneça em mim. E o nosso dever como os cristãos é sermos esses adoradores, corações sinceros que Ele busca. E aí, a partir do momento em que temos esses corações sinceros, a nossa vida ela se torna um reflexo da sua glória. Que em todas as áreas e decisões que vamos tomar o rumo de nossas vidas, vão ser dignos e encaixar com essa comunhão com Ele. E, bom, voltando lá à pergunta do começo, do exemplo lá do pai, na qual eu citei, vimos que a adoração verdadeira ela é uma jornada contínua em intimidade com Ele, que não tem limites ideológicos ou muito menos simbólicos. E isso deixa bem explícito em Hebreus 11:6, que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui enfatiza que fé não é sobre esforço, não é sobre obras, é sobre confiança, é sobre depositar confiança nele. Provérbios 3, 5, 6, na qual citamos aqui também, agora pela manhã, que confie no Senhor de todo o nosso coração, não dependa de seu próprio entendimento, busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. E Deus, Ele está esperando você, não você performático ou perfeito, Ele simplesmente quer você, sincero e disposto a entregar a vida para Ele. E bom, eu gostaria de finalizar com uma frase na qual eu preparei, enquanto eu estava preparando o tema aqui e trabalhando tudo aqui na mensagem pela manhã, que é o seguinte: usufruir da comunhão, sem dúvida, é a única coisa que dá real sentido às nossas vidas. Usufruir da comunhão com Deus é a única coisa que dá sentido às nossas vidas. E bom, eu finalizo a mensagem por aqui, foi bem curto, mas eu espero que o entendimento tenha ficado claro. E, bom, é isso, irmãos, que eu preparei aqui. Muito obrigado. E, bom, agora não vamos ter escola bíblica dominical pela manhã, pois foi, como já tinha citado antes, esse fim de semana é o retiro da liderança. Então vamos nos encerrar por aqui, que podemos voltar bem às nossas casas e que todos tenham um domingo abençoado. Boa noite, bom dia a todos.